Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje iniciando essa nova etapa no nosso curso de assistente jurídico, agora na modalidade EAD, respeitando aquilo que tem sido determinado, no combate ao coronavírus, em medidas de prevenção, entre elas a não aglomeração de pessoas, e fica aqui, a gente reforça algumas dicas aí em relação à higienização, a necessidade da gente se manter em casa, sair somente no caso de necessidade, porque não trata-se apenas de uma questão de saúde, mas sim de humanidade, gente, tá? Então a gente precisa tomar esses cuidados. Por outro lado, quero deixar um recado especial para você, aluno. A gente precisa tomar esses cuidados? Sim. Mas a gente de maneira alguma precisa se distanciar dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, do nosso crescimento de carreira, E é com esse intuito que eu, pessoalmente, também em nome da Jumper, reforçamos então o compromisso com você, aluno, para que a gente possa produzir material de qualidade, aulas em EAD de qualidade, para que a gente possa, juntos, alcançar esse crescimento profissional, tá? Então a gente vai manter, procurar manter a qualidade das aulas agora em EAD. Claro que eu peço de vocês um pouco de paciência, Afinal de contas, a gente não é exatamente nem o youtuber, A gente não estava acostumado com essa ideia de aulas online, de estar em frente às câmeras, etc. Mas, à medida do possível, a gente vai se inteirando dessas tecnologias. E aí fica uma lição, uma oportunidade de aprender, em meio à crise, encontrar soluções. O futuro dos profissionais de sucesso, ele depende disso também, sair, encontrar as melhores soluções durante a crise. Então, que juntos a gente possa, nesse momento, encontrar soluções para que os nossos objetivos sejam alcançados, e quando passar tudo isso, a gente vai estar ainda mais preparado, para o mercado de trabalho, ainda mais preparado para o que vem por aí, ok? Então, esse é o meu recado de início. Hoje a gente vai falar sobre publicidade dos atos processuais. Então, gente, agora a gente vai entender o que significa publicidade dos atos processuais. A regra é que os processos sejam públicos, ou seja, toda a sociedade, não apenas as partes envolvidas, toda a sociedade possui o direito de conhecer o processo, acompanhar, e verificar, inclusive, se os atos dentro daquele processo se atendem o que determinam as normas, para que você haja um equilíbrio e pacificação social, para que não haja, por exemplo, para determinado processo um rito, e para um processo idêntico outro rito. Não, você precisa ter uma similaridade, uma igualdade de procedimentos, é o que determina a lei. E através da publicidade dos atos processuais é possível verificar. Se a gente for pensar nas partes, vamos imaginar, existem ali, entre outras situações, existem alguns prazos que precisam ser respeitados. Se uma das partes deixa de respeitar um prazo para manifestação, apresentação de prova, ou comprovante de pagamento, de custos processuais, alguma coisa nesse sentido, pode favorecer a outra parte. Então a outra parte precisa estar também, digamos, a par, ciente do que está acontecendo no processo, para poder requerer o que entender de direito. E tem uma outra situação também que remete a essa questão da importância da publicidade dos atos processuais. Se a gente imaginar que, muitas vezes, de um processo, uma decisão num processo, ou de acordo com o andamento de um processo, isso pode refletir em outros processos ou em outras relações jurídicas, é muito importante que a sociedade tenha acesso a essas informações. Quais são as exceções? Então, se o processo ele é público, todos podem consultar, quais são as exceções? São aqueles processos onde é decretado o segredo de justiça. É determinado que o processo se proceda sob sigilo. Normalmente, em que situações isso se dá? Lá nas relações de trabalho, para que o empregado não seja prejudicado. Vamos imaginar, processo seletivo, uma empresa procura determinado profissional. Aparecem alguns candidatos, passam lá nos seus
né, exames preliminares, e aí a empresa, opa, então agora vamos pegar aqui o CPF, os dados de cada um desses candidatos e verificar se algum deles já processou alguma empresa, porque daí esse tipo de perfil não nos interessa. Então, essas informações, elas não podem prejudicar o trabalhador. Por isso, a regra na Justiça do Trabalho é diferente, né? A regra lá é que o processo corra sob sigilo. Só pode acessar dessa maneira quem? As partes, né, que recebem uma senha para acessar, e os advogados com procuração no processo. Um outro exemplo de segredo de justiça, os processos relacionados a direito de família. Se a gente pensar lá que na nossa Constituição Federal são protegidos a honra, o direito de imagem, intimidade, crença, né, sexualidade, entre outros, né, um processo de divórcio, onde muitas vezes as partes alegam muitas coisas e acabam, né, ocorrendo informações sobre essa intimidade que podem sim ofender a honra, a imagem e tal. Então, nos processos geralmente que tratam de direito de família, seja divórcio, alimentos, né, entre outros, né, guarda, direito de visitas, entre outros, é decretado o segredo de justiça. E aí também, nesses processos, só é possível consultar se você souber o número do processo. As partes também recebem uma senha e os advogados, com assinatura eletrônica e procuração nos autos, também têm acesso, somente. Fora essas exceções, onde são decretados o segredo de justiça, o processo ele é público, né? Então, mas é importante que a gente, para entender um pouco melhor, a gente divida essa publicidade dos atos processuais em dois momentos. O primeiro deles é antes da era digital que a gente vivencia atualmente. Se a gente imaginar que antes a gente não tinha o processo eletrônico, né? O processo era físico, o advogado fazia a petição, né, protocolava, juntava documentos, levava fisicamente o processo até o tribunal, e ele era protocolado e lá ele ficava. Aí a outra parte era intimada, se manifestar, né, tudo via papel, né? Então assim, pensando que muitas vezes de um processo desses poderia interferir em outras relações jurídicas, tá? A lei permite, né, há muitos anos já permite que qualquer pessoa chegue num processo físico, chegue até o cartório, né, o cartório da comarca, né, onde tramita o processo, e peça para ter vista dos autos em balcão. Então, supervisionado, né, por um servidor do fórum, do tribunal, da comarca, a pessoa pode folhear o processo, conhecer o que tem ali, né, extrair algumas informações e fazer com essas informações aquilo que entender de direito. Então, antes, com o processo físico, se dava dessa maneira. O pessoal, né, chegava lá, fazia consulta. Aos advogados e às partes era permitido tirar cópias, né? Depois da era digital, o que mudou? Considerando que o alcance é muito maior, vamos imaginar que alguém acesse, né, se o processo for totalmente público, alguém vai acessar e ver determinada declaração lá que chame a atenção. Lembrando sempre que no processo a pessoa vai falar de acordo com o seu ponto de vista e nem sempre quer dizer que seja verdade. Então vamos imaginar que alguém vai lá e extraia de um processo, um print, alguma coisa, e isso ganha repercussão e traga prejuízos. Então a justiça tomou esse cuidado também, né? Na era digital. Que informações é possível acessar? Dos atos processuais. Ou seja, quando o processo é distribuído, né, quando ele chegou lá, foi protocolado, beleza, já aparece lá, primeiro ato processual, né? Foi quando nasceu o processo para o judiciário. Aí o juiz, de repente, se ele entender que a inicial precisa ser emendada, precisa ser complementada, então ele vai lá e dá um despacho determinando a emenda à inicial. Esse ato ele precisa estar registrado porque, se tiver uma outra parte imaginando que pode ser processada, ele já vai acompanhando. Opa, já tem um processo, né, em meu nome, ou pensando no advogado em nome do meu cliente, ele não foi citado ainda, mas já existe um processo em andamento. Talvez seja um momento já de começar a reunir informações e provas daquilo que eu pretendo alegar lá na frente, né? Até porque a regra do processo civil, se a gente imaginar, quando há a citação, o prazo para a contestação, normalmente 15 dias. Né? Hoje, 15 dias úteis, né? De acordo com o novo Código de Processo Civil. Muitas vezes esse é um prazo curto para você conseguir determinadas provas, né? Então você pode até pedir uma dilação de prazo, justificando? Pode. Né? Mas ganha tempo o profissional que está atento. Né? Vamos imaginar que passou o prazo de contestação. Né? Cabe a outra parte requerer, então, a revelia. Né? Ou o juiz vai determinar a revelia. Ou vamos imaginar, o prazo para contestar é 15 dias. A parte contestou em 20 dias
e por alguma razão o tribunal, né, vamos imaginar lá, o fórum da comarca entendeu, né, recebeu mesmo assim a contestação e o processo seguiu. Então a outra parte só vai ter essa informação através dessa publicidade. Cada ato lá ele fica registrado. Então a parte ela pode chamar, ei, peraí, essa contestação aqui ela tem que ser expurgada, ela tem que ser desentranhada, ela tem que ser desconsiderada. Por quê? Porque ela não foi feita dentro do prazo. Então olha só a importância da publicidade dos atos processuais. Para que a sociedade como um todo e também as partes tenham acesso ao que está acontecendo ali dentro do processo. Se os prazos estão sendo respeitados, eu enfatizei prazos porque é mais fácil para a gente exemplificar. Mas existem também ritos, né? Vamos imaginar lá na esfera penal, você tem uma ordem de oitiva de testemunhas e depois o acusado, né? Vítima, testemunhas e aí o acusado. Se você inverter essa ordem, né? Nos atos processuais, existe uma nulidade ali. Olha a importância, né, de você ter esses atos públicos, tá? Na sequência, tá? Então, dito isso, publicidade dos atos processuais se refere então ao fato dos processos serem públicos, exceto aqueles onde são decretados o segredo de justiça. E hoje, pelas plataformas, os tribunais, é possível consultar os processos de casa mesmo. Daqui a pouco a gente vai fazer um tutorial falando um pouquinho da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, falando um pouquinho de como é que acontece essa consulta, mostrando como é possível consultar, que aí vai ficar mais fácil de relacionar as consultas aos tribunais com a publicidade dos atos processuais, tá ok? Então já na sequência, vamos então fazer um tutorial, começando pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde a gente vai verificar ali essas informações, o que pode ser consultado, o que a gente encontra, né? E não só processos, né? Mas também jurisprudência, outras informações, tudo isso a gente já vai trabalhar no tutorial a seguir, ok? Até lá! Bom, pessoal, conforme comentado no vídeo anterior, agora a gente vai fazer a consulta aos sites dos tribunais, né? Iniciando pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Então, como vocês podem perceber, simplesmente no buscador aqui no Google, né? Vou fazer o tutorial exatamente, né, conforme vocês conseguem fazer na casa de vocês, né? No computador ou no celular, né? Digitando ali simplesmente o endereço, né? Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A gente vai dar uma busca. Então olha só, a gente já chegou aqui no link Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Poder Judiciário, é esse aqui mesmo. Onde a gente vai chegar na página inicial, né? Olha só, então bem atual, hoje, né, vocês podem perceber, no dia 24 de março, aviso sobre o coronavírus. Essa aqui é a página inicial do ESAGE, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que é a página inicial, onde a gente tem várias informações institucionais, também referente ao próprio Tribunal de Justiça, né, sua composição. Tudo isso aqui vocês podem navegar. Vocês percebam, eu não fiz nenhum acesso especial, não utilizei minha assinatura eletrônica, né? Aqui você pode pesquisar as comarcas, né, atos normativos e tal. Juizados especiais e turmas de recursos, né? Isso já em segunda instância. Então, vocês percebam que é um portal bem completinho, né? Onde a ideia é que vocês naveguem, tá? E conheçam isso aqui, tá? Várias funcionalidades. Olha, no vídeo anterior a gente falou sobre jurisprudência, ó. Então, se eu estiver procurando jurisprudência, mas eu não quero falar sobre jurisprudência agora. Eu quero falar primeiramente, olha, se a ideia for fazer uma consulta processual, né, vou selecionar aqui, opção, comarcas. Vamos dizer que eu quero pesquisar um processo que tramita em Jaraguá do Sul. Né? Vamos ver aqui. Ele vai me dar duas opções, consulta nos processos no SAGE e consulta nos processos do EPROC. Por quê?
porque olha só, desde 26 de julho de 2018, né, até então a gente usava só o SAGE. A partir, né, de 26 de julho de 2018, todos os processos que foram protocolados desde então migraram, né, foram protocolados diretamente nesse novo sistema, o EPROC, que é o mesmo sistema utilizado pela Justiça Federal, né, pelo Ministério Público também. Então ele dá um pouco mais de dinamismo, né? Embora que o ESAG também era um sistema bom, a gente já estava acostumado com ele, mas é um sistema antigo e mais caro, né? Mas vamos imaginar que eu queira então consultar um processo antigo, né? Ok, então eu vou clicar aqui, né? Antigo referente ali aquela data, né? De julho de 2018. Então olha só, quando eu quero consultar um processo, se eu clicar aqui no cantinho dessa barra do menu, ele me dá a opção de consultas, depósitos, recolhimento, peticionamento eletrônico, né? Uma série de possibilidades. Aqui é o identificar-se. Se eu quiser inserir minha assinatura eletrônica, né, como advogado ou como servidor da Justiça do Estado, eu devo clicar aqui e ele vai me aparecer. Deixa eu até clicar aqui. Eu não vou adentrar com a minha assinatura, né? É só para que vocês possam verificar como é que funciona. Então, certificado digital, como eu já loguei dessa máquina com o meu certificado, ele vai aparecer aqui, né, o meu certificado, mas ele não está logado na máquina agora, então eu não vou clicar aqui. Eu posso também optar por fazer um cadastro e senha no próprio sistema do tribunal para ter acesso a algumas informações, né? Deixa eu voltar aqui. Como a ideia não é fazer o identificar-se, a ideia é que a gente trabalhe aqui a consulta pública, né? Então eu vou voltar aqui. Deixa eu baixar um pouquinho esse volume, talvez ele seja um pouquinho alto. Joia. Então, voltando aqui, ó, portal de serviços, que era a página anterior. Então, eu posso pesquisar pelo número do processo, pelo nome da parte, pelo documento da parte. Então, se no processo tiver inserido o número de RG ou CPF, o meu buscador ele vai encontrar, pelo número da OAB do advogado, pelo número da carta precatória de origem, quando isso vem de um outro estado, né, a ordem, número do documento da delegacia, quando você tem um inquérito policial, ainda não foi judicializado, né, ainda não houve nenhum ato em juízo, mas já há o inquérito. Eu consigo fazer a consulta através do número do inquérito. E aqui a CDA é a certidão de dívida ativa, né? Quando eu quero tratar de, por exemplo, ações de execução de tributos, né? IPTU, entre outros, né? Então, aqui viria o número do processo, aqui o número relacionado à comarca, por exemplo, Jaraguá do Sul é 0036, Guaramirim 0026, São Bento do Sul 0058, né? Se eu quiser restringir ainda mais, vamos imaginar, eu não tenho o número do processo, mas eu tenho o nome da parte, ou vamos pelo número da OAB do advogado. Olha só, você pode fazer esse exercício em casa tranquilamente. Vou digitar o número da minha OAB aqui, 7692, acho que ele pede um 0 para colocar na frente, mas eu vou tentar aqui sem o 0 primeiro. É que eu nunca tento por aqui, eu sempre vou identificar se jogo a senha e dá tudo certo, né? Mas vamos lá. Aí aperto o CAPTCHA aqui. Pode acontecer dele não reconhecer, e aí eu já sei que é porque falta um 0, tá? Aliás, o ABSC ou é SC0. Vem cá, eu tenho quase certeza que é isso aqui. SC047692. Vamos ver se vai dar certo. Não? Então, vamos lá. A ideia é que a gente aprenda em sala de aula, né? Então, vamos lá. Então foi, coloquei um 0, o número da minha OAB é 47692 de Santa Catarina. Inseri um 0 na frente, então o sistema aceitou. Aqui, ele mostra uma relação de todos os processos em que eu, Robson Ehlert, atuo como advogado. Tá? Então, independente de quem seja a parte. Tá? Deixa eu pegar um aqui que eu consigo ser pagamento, obrigações. Vamos lá.
nome das partes e advogados e tal. Esse processo ele está em recurso, ele já está em segunda instância, então se eu quiser consultar ele, né, os atos processuais dele em segunda instância, ó, ele me mostra esse caminho. Acha e consultar. Então não se restringe apenas à primeira instância, mas também à segunda instância. Veja que eu vim aqui, ó, visualizar autos. Como eu quero aqui, antes de visualizar os autos, né, porque é bem possível que, como a partir desse visualizar autos, só é possível a entrada de ou advogado com procuração nos autos e devidamente identificado, né, ou a parte, olha só, eu vou clicar aqui, aí ele vai me pedir uma senha, né? Essa senha é entregue só para as partes. Eu, como não tenho a senha aqui, olha só, ó, se for advogado nesse processo, é necessário identificar-se. Aí vai vir aqui no canto direito. Se for parte ou interessado, digite a senha do processo. Então, digitar a senha aqui. Cancelei. Ok. Então quer dizer que eu não tenho acesso nenhum? Não, não é assim que funciona. Ele, em segundo grau, tá? Em segundo grau, olha só. Recebido folha de origem. Então, no dia 5 de fevereiro de 2020, foi recebido esse recurso. E ele foi distribuído. Ou seja, são os atos que são públicos, né? Ó, vamos entrar aqui no processo principal em primeira instância. Puxa de novo. Consulta. Mais. Ó. Então aqui ele me conta a história do processo, né? Incidentes e etc. Né? Deixa eu pegar um outro processo. Esse aqui ele ficou um pouquinho entroncado. Deixa eu pegar uma outra situação aqui. Vamos consultar. Veja que ele é bem autoexplicativo. Olha só. Consultas, processo de primeiro grau. Vamos imaginar. Mas eu não tenho o número da OAB do advogado. Né? Então eu vou pesquisar pelo nome da parte. Eu vou pesquisar por José da Silva. Não, aí vai me dar uma busca muito alta. Vamos procurar por João Pedro da Silva. João Pedro da Silva. Lembrando que esse nome que eu estou inserindo aqui ele é fictício. Eu não atuo em nenhum processo com esse nome, não faço a menor ideia, né? Não é nada direcionado. É direcionado no sentido não a pessoa, mas sim a nossa pesquisa, né? Ao lado, ó, eu colocando um J aqui, ele já vai me puxar Jaraguá do Sul, mas eu quero uma cidade menor. Então, Guaramirim. Deixa eu ver aqui, Guaramirim. Aqui. Guaramirim. Dá o captcha, né? Não sou um robô. E aí dá o comando de consultar. Ó, não existe processo com o nome de João Pedro da Silva em Guaramirim. Beleza, então vamos tentar para Jaraguá do Sul. Se há algum processo em nome de João Pedro da Silva. Também não. Vamos pesquisar em todas as comarcas, então, em Santa Catarina. Eu achei que tivesse bastante João Pedro da Silva na nossa região. Ato falho. Vamos lá, gente. Essa é a questão da prática, né? Ó, aqui apareceu algumas páginas, né? Ó, página 1, 2, 3, 4, 5, podendo ter mais. Ó, 120 processos encontrados em nome de João Pedro da Silva, João Pedro Nunes da Silva, João Pedro Borges da Silva. Então, tudo que envolver João Pedro da Silva nos mais determinados municípios vai estar em ordem alfabética, inclusive, tá? Ó, Abelardo Luz, Anchieta, Araranguá, Armazém e aqui o número do processo, tá? Inventário e partilha, carta precatória criminal. Vamos pegar esse cara aqui. Ó, aqui em todos os atos, ó, certidão de remessa e intimação, vista para o Ministério Público para se manifestar, juntada de carta precatória, né? Aqui, se a gente visualizar os autos, ó, da mesma maneira, né, ele vai pedir a senha, né, ou para que o advogado se identifique.
Olha só, então são todos atos processuais: juntada de mandado, juntada de carta precatória, aí vista ao Ministério Público. A gente pode fazer isso com outros processos também. Isso é possível fazer isso na casa de vocês, tá? Como cobaia, vou pegar aqui o Robson Ehlert, tá? Robson Ehlert. Vou pegar Jaraguá do Sul. Ó, então eu tenho uma ação fiscal aqui, né, que já se encerrou, na verdade. Eu tenho uma no EPROC também que eu preciso mostrar para vocês. Então aqui, ó, consultas, processos de primeiro grau, processos nas turmas de recursos, né, que quando sai do juizado especial e uma das partes fica irresignada, ou seja, insatisfeita com a decisão, quando ela entra com recurso no juizado especial, ele vem para turmas de recursos. Aí você tem processos de segundo grau, que são aqueles que não se aplicam ao juizado especial, né? Aí você tem ordem de processos, pauta de audiências, pauta de julgamento, jurisprudência. Isso aqui é bacana a gente pesquisar aqui, está no temporizador. Jurisprudência. Como é que funciona a questão da pesquisa de jurisprudência, gente? É o seguinte, vamos imaginar que eu quero falar sobre inclusão indevida. O meu cliente, né, me procurou, né, ou seja, o cliente do escritório onde vocês atuam como assistente jurídico, ele procurou o escritório relatando uma situação de inscrição indevida, né, uma conta de telefone, por exemplo, que ele não devia, mas que a operadora de telefone foi lá e restringiu o cadastro dele. E aí o advogado para o qual você trabalha, ele diz: ok, já conheço a solução. E aí ele, né, se reporta a você e diz o seguinte: olha, eu preciso que você encontre uma jurisprudência que fale sobre inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, telefonia, né? Então você aqui, ó, já vem na pesquisa livre, né? E vamos lá. Consumidor, isso já vai restringir a nossa pesquisa. Consumidor, inscrição indevida, cadastro inadimplentes, telefonia. Tá? Se eu quiser restringir muito, senão eu deixo sem a telefonia. Ele vai me mostrar vários exemplos, né, de outras relações de consumo que não as de telefonia. Tá? E aí eu dou um OK. Olha, continuar. OK. Aí ele vai abrir a página da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Então aqui eu posso inclusive alterar meu filtro, né? Vamos ver o que encontrou. Então olha só, essas aqui são as... Eu quero pegar aqui, digamos, aqui ele me mostra acordos do Tribunal de Justiça, mas eu quero também pegar das turmas de recursos. Vamos dizer que é uma ação do juizado especial. Vocês percebam, eu mudei o filtro de pesquisa aqui, incluí mais um, e aí eu dou um pesquisar para ele atualizar. Inscrição supostamente indevida em nome do autor em cadastro de inadimplentes, sentença de improcedência, telefonia. Aí claro que a gente precisa verificar se eu sou, né, se o escritório para o qual você trabalha, se ele é advogado do autor ou do réu, né? E aí pesquisar de acordo com a jurisprudência que eu quero encontrar, né? Então, e aqui dentro, digamos, aqui mostra um resumo, né? A ementa é um resumo do que foi julgado, mas é possível eu entrar, porque isso aqui trata da decisão, então não fala exatamente daquilo que as partes discutiram no processo. Ele fala de um ato processual, que é o quê? A sentença, a decisão, e com base em que o juiz decidiu, tá? Então aqui, quando eu clico em ter o teor, ele vai me mostrar a história toda do processo aqui que foi alegado, olha só, né? Então aqui, aí, ó, relatório de como aconteceu o processo e tal,
quais foram os requerimentos, né? Aí fala dos votos, né? Porque isso já foi lá para a turma de recursos, né? Então, uma série de informações aí que você consegue clicar. Eu sei que é bastante informação, gente, mas isso aqui é importante no dia a dia do assistente jurídico, porque muitas vezes ele vai ficar responsável por encontrar esse embasamento, tá? Por isso que é importante ele pegar as instruções corretamente com o advogado, né? Sobre qual é o tipo de pesquisa que vai fazer, para aí encontrar o tema relacionado. Isso aqui é fundamental, gente. Toda ação, praticamente toda ação, envolve jurisprudência. Eu, particularmente, nesses anos de advocacia, eu só não utilizei jurisprudência quando não tinha relacionado a determinado assunto, né? Porque a gente pega a base legal, a gente usa a doutrina em alguns casos, mas a gente usa muito a jurisprudência. Isso é do nosso dia a dia. Então, o assistente jurídico ele precisa dominar essa ferramenta aqui. Então, aqui traz o número do processo, né, a origem, etc. e tal. Então, aqui, da mesma forma que tem o inteiro teor, né, e aí você pode, conforme o cursor aqui, de acordo com o tipo de arquivo, né, você pode também escolher aqui, ok, achei, vamos dizer que, encontrei aqui o que eu precisava, tá? Então eu coloco aqui, ementa sem formatação, beleza, eu posso dar um copia, né? Ele já seleciona tudo, copia, e aí quando eu vou lá para o meu arquivo da peça, né, que normalmente é o Word, né, eu consigo transferir esse texto aqui na íntegra, né, para a ação. É assim que funciona a pesquisa de jurisprudência e, como a gente viu antes ali também, a pesquisa processual, né, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Lembrando, esse é o sistema antigo, né, é o ESAGE. Aqui eu deixei no Chrome já o caminho para a gente entrar no EPROC, que é o sistema atual, né, de Santa Catarina. Então, ele já traz aqui, processo eletrônico, EPROC, Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Ele vai abrir aqui. Novamente, eu vou entrar sem assinatura eletrônica. Percebam que o começo aqui ele é até parecido com o ESAGE, mas ele já me traz a informação de que estamos no EPROC, né, que é o sistema que foi migrado a partir de 2018. Né? Então, novamente, várias funções aqui. Gente, dica, naveguem, conheçam isso aqui, né? Para quem pretende seguir carreira, né? Carreira jurídica aqui no estado de Santa Catarina, é fundamental conhecer esses comandos aqui. Então aqui eu tenho a opção de ir direto para as varas de primeiro grau ou para o Tribunal de Justiça de segundo grau ou turmas de recursos, né? Vou clicar aqui primeiro grau. Ele vai abrir aqui. Vocês vão perceber que a partir daqui a configuração é totalmente diferente do ESAGE. Ele tem alguns gráficos, ele pede algumas informações um pouco diferentes, né? Mas você vai ver que a apresentação do site ela é diferente. Então, aqui, se eu inserir a minha assinatura eletrônica, eu clico aqui com senha e tal. Mas eu posso vir para cá. Esse exercício você consegue fazer de casa. Pesquisar no menu, entrar no sistema audiências, consulta pública, e aí entra processos de jurisprudência, legislação e tutoriais, inclusive, para navegar no site, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, entre outros, né? Então, olha só que bacana. Então, além do vídeo que a gente tem aqui para demonstrar, no próprio site, ele, como é um sistema novo, ele já traz tutoriais, tá? Aqui, quando eu venho em consulta pública, o que eu consigo consultar aqui? Autenticidade de certidão narratória. Tá? Uma certidão narratória, normalmente ela vem com um código, né, do emissor, né, código de autenticidade, e por aqui a gente consegue conferir essa autenticidade. Consulta de certidão para execuções, consulta de documento pela chave. Quando a pessoa recebe uma intimação, né, recebe um comunicado, ele vem lá com a chave. E aí você, clicando aqui, você insere a chave, né, e ele vai te... Vamos até abrir aqui, número do processo. Porque no mandado, quando você recebe um mandado, você sempre vem o número do processo, aí a gente vai repetir esse código e a chave do documento que vem junto no mandado. Então sempre vem essas duas informações. Mas não é o caso, eu quero consultar um processo. Então olha só, novamente,
Percebo que aqui mudou. Eu não tenho mais aquela possibilidade de abrir uma aba e eu escolher qual é o tipo de, qual é o tipo de pesquisa que eu quero fazer. Aqui eu ou entro com o número do processo ou com o nome da parte. Tá? Vou tentar aqui, como eu sei que tem um processo meu que foi migrado para o eProc, ele saiu do ESAGE e veio para o eProc. Eu ainda não fiz a consulta dele no eProc. Vamos lá. Não é eProc, deixa eu digitar o meu nome. Pessoa física. Vamos ver se ele vai me pedir todos esses dados ou não. Vamos lá. Aqui um CAPTCHA 7BF. Vamos lá. 7BF937. Consulta. Ó, então ele já reconheceu, ó, ele já diz, opa, né? Tem esse nome cadastrado no Tribunal de Justiça, né? Com processos ativos. Eu vou clicar aqui. E aí ele vem dizendo quais processos. Tá? Então eu tenho 3 processos ativos, né, em meu nome. Um contra o Estado de Santa Catarina, né, onde há uma discussão aqui, e outra com uma relação de consumo, que não vem ao caso a gente entrar em detalhes, o processo está em trâmite. Então, aqui ó, vem uma relação de todos os atos processuais. Ó. Aqui foi uma decisão do juiz, ó, insere recurso, salvada. Então, né, aqui são as decisões, são os atos processuais. Aqui onde eu estou passando o cursor, gente, aqui ó. Essa aqui é uma decisão, né? Então, com o tempo, né, eu acredito que vocês vão se familiarizando com as decisões, vocês vão lendo o inteiro teor. Tá? Aqui são atos, né, ó, juntada de certidão, juntada de petição, conclusos para decisão interlocutória. Né? Então, são informações públicas que todos conseguem consultar. Deixa eu ver aqui, eu acredito que ele não abra. Né? Ele não abra para... Bom, aqui você consegue listar todos os eventos. Então ele dá um maior detalhamento, né, de como as coisas estão acontecendo no processo. Ó. Isso aqui é tudo trâmite processual, tá, gente? Então ele conta a história de que é um processo que começou lá em 2016. Diferentemente de um livro, né, que a gente lê de cima para baixo, o processo... Por quê? A gente consulta ele de baixo para cima. Por quê? Porque quando você entra no site, vocês perceberam que já entrou direto aqui, ó, nesse ponto, no último ato do processo. Então, se a leitura for igual àquela que a gente tem nos livros, normalmente, o que acontece? Ela iria sempre entrar no primeiro ato do processo e você iria ter que descer até o último. Vamos imaginar um processo de 20 páginas, você sempre entrar, né, no início e ter que navegar por 20 páginas. Então, ele já tem essa funcionalidade que, quando você abre o processo, né, ó, essa aqui é a cara do processo, ele já vem para o último ato. O evento 37, ó, 37, 36, 35, tal, até o primeiro ato do processo. Tá? Enfim, bom, gente, eu acho que já deu para ter uma ideia de como é que funciona, tá? Eu quero ver aqui sobre jurisprudências no eProc, se já tem. Tá? É uma dúvida, eu acho que a questão da jurisprudência, deixa eu até procurar aqui. Mas eu quero eProc. Eu quero ver se já existe eProc, não eProc. eProc. Eu quero ver se já existe jurisprudência pelo eProc. Por que isso, gente? Ó, é possível realizar videoconferências e tal. Deixa eu ver aqui se já existe. Porque se a gente não tem a jurisprudência no eProc ainda, mas a gente tem no ESAGE, que é o sistema anterior. Deixa eu ver aqui. eProc.
Comarca, juizados e turmas, Tribunal de Justiça, Institucional, Legislação, Assistência Judiciária. E aí alguns informes. Uma boa pergunta, gente, tá? Uma boa pergunta. No EPROC realmente eu não deixo... aqui, ó. E aí a gente tem a possibilidade de buscar aqui, ó, jurisprudência. Vamos ver se já existe. Ó, jurisprudência. Jurisprudência. Aqui, ó, jurisprudência. Olha só. Comissão permanente e tal. Eu não sei se tem busca por jurisprudência. Então, acho que ainda não está disponível. Consulta de jurisprudência no EPROC. Consulta de jurisprudência no EPROC. Bom, a gente tem aqui consulta. Jurisprudência. É que na verdade assim, a jurisprudência ela é uma só. Né? Ó, você clicou ali, você vem aqui. Né? Então os dois sites, tanto no ESAGE quanto no EPROC, eles estão trabalhando em paralelo. Tá? Você vê que, embora eu tenha clicado ali Justiça de Santa Catarina e EPROC, na página inicial, tá? Não aqui, mas aqui, tá? Processo eletrônico EPROC. É que eu pedi diretamente o EPROC, que já é um sistema novo, né? E aí, de fato, ele ainda não tem essa questão da jurisprudência aqui. Mas se você clica ele, digamos, de uma maneira genérica na página do tribunal, e aí depois você direciona para EPROC ou não, né? Olha só, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, aqui eu posso escolher o EPROC, aqui eu posso escolher o SAGE, mas aqui eu também posso escolher a jurisprudência independente, né? Se eu quero usar EPROC ou SAGE. Isso é importante, olha. Né? Cliquei em jurisprudência, ele já vai me dar o resultado. Beleza, gente? Então, assim, para fins de consulta processual no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ó, essa aqui é a página inicial, né? Nesse site aqui, tjsc.jus.br. Então, para fins de consulta, como vocês puderam ver, a gente tem várias funcionalidades. Agora, falando aqui, ó, juízes e servidores do norte do estado, isso se enquadra aqui para a gente também, se adaptam à rotina no sistema home office, né? Então, as coisas estão acontecendo. Alguns atos estão suspensos por conta do coronavírus, né? Mas o tribunal, no caso as comarcas, continuam trabalhando, né? E essa aqui é a página inicial. Então, a gente tem ali, ó, consulta processual, pesquisa de jurisprudência, né, e outras informações. E o convite para vocês, gente, é o seguinte: naveguem, né, naveguem, que é só navegando mesmo que a gente se habitua. E como vocês puderam ver, tem coisas que, claro, muitas vezes eu entro no automático naquilo que eu quero, mas quando a ideia é navegar, mesmo advogado já atuante, às vezes fica em dúvida, por exemplo, com relação à jurisprudência diretamente no EPROC. Não encontrei em um outro local. Beleza, gente? Dúvidas poderemos sanar, né? Já deixo meu canal de WhatsApp liberado ali para o grupo, né? Provavelmente vai estar na descrição do vídeo, alguma coisa desse sentido, né? E na sequência a gente vai para a consulta ao tribunal, ao site da Justiça Federal. Joia, galera? Grande abraço, até daqui a pouquinho. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também conhecido como TRF4, que é o Tribunal Regional Federal correspondente aqui à nossa região, né? Assim como na Justiça Estadual, o princípio é o mesmo, tá, gente? Publicidade dos atos processuais. Que qualquer cidadão possa fazer a consulta, né, hoje via internet, sobre processos, sobre atos processuais, enfim, que o processo seja público
exceto naqueles casos em que eu já comentei com vocês, que tratam de sigilo, né? Sigilo, segredo de justiça, né? Então, aqui, ó, indo novamente no buscador do Google, a gente simplesmente clica Justiça Federal e manda ele pesquisar. Olha só. Então ele já me aparece aqui. Ele já é um processo eletrônico do EPROC, esse já é o sistema da Justiça Federal. Veja, você tem a opção de consultar aqui nas abas Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que ele compreende Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas aqui, clicando em TRF4, ele já cai lá na 2ª instância, né? Quando você tem a primeira instância, né, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, né, Santa Catarina, veja que ele vai puxar processos, né, ou jurisprudência apenas relacionados à seção judiciária de Santa Catarina. Diferente da Justiça Estadual, que lá na Justiça Estadual a gente tem as comarcas, né, as varas e as comarcas. Na Justiça Federal a gente tem as seções judiciárias, né? Então, mas percebam que aqui, ó, o método de pesquisa, novamente, institucional, serviços, né, cursos e estágios, né, licitações, notícias e publicações, contatos, né? Vocês vão dizer, mas o professor falou ali antes sobre assuntos de interesse da União, né? Vamos imaginar aposentadorias, por onde tramita? Justiça Federal, né? Entre outras, né? Entre outras que envolvam interesse federal. Falei ali de aposentadorias, digamos assim, foi o primeiro exemplo que me veio, mas tem vários outros, né? Bom, vamos lá. Para fins de consulta. Então, aqui, ó, certidões, assistência judiciária gratuita, né? Eu estou aqui procurando a questão da jurisprudência também. Por que me chama muito a atenção da jurisprudência, tá? Porque é algo que a gente utiliza no dia a dia, tá? Só que jurisprudência a gente vai achar aqui no TRF4. Por quê? Porque a jurisprudência ela é formada pelos tribunais de 2ª instância, tá? Então, olha só, o que você procura? Jurisprudência, sessões. Jurisprudência é algo tão importante que ele já aparece aqui, ó, no primeiro case, né? Mas ele deve aparecer também em outros aqui. Prazos processuais, ó, suspensão por conta do coronavírus, ó. Então, olha só, é bem atualizado, tá? É bem atualizado os avisos e tal. Ó, aqui, ó, jurisprudência, ó, botão direto da jurisprudência. Mas eu não quero consultar jurisprudência, eu quero consultar processo. Vai ser daquela mesma maneira, ó. Processo eletrônico com chave, né? Número do processo eletrônico com chave, quando vem o mandado, né? O nome da parte. Vou pesquisar uma pessoa aqui que, vamos ver, eu acho que ainda é possível. O processo já acabou, mas é possível. Só para fins de exemplo, tá? Vamos ver aqui. Era um processo que tratava de aposentadoria. Não sei se ele está ativo no sistema ainda. Me pede aqui o CAPTCHA. George. Ó, é possível ainda. Então essa pessoa aqui, né? Ó, sim, é um parente. Mas vamos lá. Então, ó, tem um processo de, né, precatórios. Ele tem um valor para receber da União, né? Ó, eu vou clicando e ele vai entrando, ó. Tá, requisição, foi feita uma requisição de pagamento previdenciário, tá? Nome dos advogados, número do processo. Aqui na vara de origem, lembre-se que eu já estou consultando ele em grau de recurso, né? Então, isso aqui é importante. Tá. Aqui, ó, o processo quando ele tramitou aqui. Então, os atos processuais, novamente, né? Os advogados e tal. Então, é possível, veja que eu consultei no processo, né? As informações, todas as partes de advogados,
assuntos. Então eu consigo verificar do que trata o assunto, quem são os advogados no caso do INSS. Baixado, justiça gratuita deferida, né? Então, esses são os detalhes do processo. Na Justiça Federal, ele é um pouco diferente, né, da Justiça Estadual, mas é possível. Tá, beleza. Já encontramos o processo pelo nome da parte. Agora, eu quero encontrar jurisprudência, né? Então, vamos lá. Quero continuar no TRF4, mas eu não quero entrar na parte de consulta processual. Eu quero vir para jurisprudência. Ok. Aqui a pesquisa livre. Aí tem a opção, né? TRF4, TRU4, turmas recursais, né? Tem uma série. Aqui, texto para pesquisa, eu posso digitar o tema da minha pesquisa, né? O que eu estou procurando? Uma pesquisa livre. Ele vai buscar entre, que está selecionado aqui, acórdãos e decisões monocráticas, né? Deixa eu ver aqui. Aposentadoria especial rural. Vamos ver se vai me... Opa, aposentadoria. Vamos ver. Aposentadoria especial rural. Vou dar um pesquisar aí. Vamos ver o que vai me mostrar sobre a aposentadoria especial. Foram encontrados 172.553 registros, né? Então, ele pede para refinar minha busca. Vamos buscar aqui, então, nas turmas recursais. Vamos ver se diminui minhas pesquisas. Subiu. 80 mil não. Até diminuiu, mas ele ainda, né? Ele ainda continua, digamos assim, ele pede para refinar minha busca, né? Então aí outros dados que eu posso inserir. Referente. Vamos ver aqui, órgão julgador. Vamos diminuir, vamos restringir, né? Então, eu quero pegar aqui de Santa Catarina, primeira turma, segunda turma suplementar de Santa Catarina. Vamos pegar só de uma turma. Vamos ver quantos processos ele vai me trazer aqui. Ainda puxou bastante, olha só. 2.292. Então ele pede para eu refinar ainda mais. Vamos colocar a data, então vamos colocar estamos em 2020, março de 2020, vamos colocar data 5/5 de 2019 e 12/12 de 2019. Opa, não foram encontrados. Okay. Vamos lá. Publicação 5/5 e 12/12. Interessante. Vamos buscar por relator. Descrição, ok. Procurar em todas as turmas. As decisões do senhor Adriano José Pinheiro, né? Ou pelo menos em que o senhor desembargador Adriano José Pinheiro atuou. Então, olha só, tem esses processos aqui relacionados a eles. Vejam que como diminuiu o filtro, isso ali foi só porque a gente tem uma ideia, tá, de como é que funciona quando eu quero fazer uma busca por jurisprudência, né, na Justiça Federal de Santa Catarina. Tá? Então aqui, ementa para citação, nesse caso aqui. Deixa eu ver aqui. Inteiro teor. Então aqui é onde eu vou extrair, né, as informações do processo. É um processo que tratava sobre aposentadoria especial rural, né?
Aqui, por se tratar de uma decisão, ou seja, um ato processual, veja que eu consigo consultar o inteiro teor. Peguei um processo aleatório aqui. Entende? Então, assim, é só para a gente ter uma ideia de como funciona também na Justiça Federal a questão da consulta, tanto do processo quanto da jurisprudência. Mas tem vários outros comandos aqui e a dica é a mesma da Justiça Estadual. Esse é o tipo de ação que a gente só se familiariza, tá? A partir do momento que a gente pratica. E isso aqui é comum, né? Claro, para quem tem, de repente, mais ações tramitando na Justiça Federal, vai estar mais familiarizado com esse sistema, que não é meu caso. Eu estou mais familiarizado com o quê? Com a Justiça Estadual de Santa Catarina, que é onde tramito a maioria dos processos onde eu atuo. Beleza, pessoal? Na sequência, já vou também enviar um tutorial da Justiça do Trabalho. Tá? Ok? Até mais! Último hoje, né? O Tribunal da Justiça do Trabalho de Santa Catarina, mesma coisa, a gente vem no buscador, né? A gente solicita ali, ele vai puxar a Justiça do Trabalho. Mas antecipo que, conforme a gente já comentou anteriormente, como existe uma questão, né, envolvendo o princípio de proteção integral ao trabalhador, né, só é possível consultar os processos da Justiça do Trabalho quando você tem o número do processo. Tá? Então vamos lá, Justiça do Trabalho, Santa Catarina, Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Tá? É esse o site, portal TRT12, TRT, né, Tribunal Regional da 12ª Região, é o nosso tribunal aqui. Tá? Então olha só, você tem institucional, serviços, notícia, consulta avançada, aí de acordo com o número do processo, então desde aqui a gente já tem que inserir para poder consultar processos, tá? E aí o advogado com quem vocês estiverem atuando, ele vai fornecer essas informações aí. Nada impede que você possa consultar a jurisprudência. Por que a gente foca tanto na questão da jurisprudência? Porque é uma ferramenta que a gente utiliza diariamente na hora de se consultar um processo. Tá? Então, aqui, aí a gente abre, tá? Né? Jurisprudências de outros tribunais, STF, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas da União, né? Sistemas de consulta à jurisprudência, né? Então, consulta nova, consulta processo judicial eletrônico de primeiro grau ou de segundo grau. Então eu posso vir aqui para segundo grau, que eu já vou ter uma jurisprudência uniformizada. O som rodou. Enviar o CAPTCHA, ele sempre pede para você demonstrar que você não é um robô. Ok. Aqui você tem os desembargadores, aqui você tem o tema livre. Por exemplo, deixa eu verificar se existe dano moral por atraso de pagamento. Dano moral, atraso salário. Então, aqui apareceu, emenda extraída automaticamente, indenização por danos morais, atraso de pagamento de salários, verbas rescisórias. O atraso de pagamento de salários e verbas rescisórias por si só não configura dano moral. Ou seja, se eu estiver atuando num caso em que eu quero que a jurisprudência me diga, né, dano moral por atraso de pagamento, eu não posso utilizar isso aqui. Entretanto, né, existem, digamos, outros pontos de jurisprudências que podem corroborar com aquilo que eu estou procurando. E aí eu posso citar isso aqui. Aí está bem tranquilo, copia e cola, mas veja que cita o número do processo. Se eu clicar no número do processo, conforme eu fiz agora, a gente vai ter maiores dados a respeito do processo, das razões pelas quais foi fundamentado
você vê que ele restringe, ele não fala nem quem é autor, quem é réu, tá? Ele só fala o número do processo e as informações relacionadas ao ato, tá? Isso para consulta pública. Lembrando que na Justiça do Trabalho a gente precisa informar o número do processo, tá? E o número do advogado para ter acesso, o número da OAB, né? Para ter acesso ao processo. Mas os atos aqui, uma vez inseridos, né? A jurisprudência eu consigo consultar. Joia, gente? Então, a princípio seria isso, tá? Bem mais restrito a questão da Justiça do Trabalho. Então, para fins de consulta, né? É isso. Na sequência eu vou estar lançando um exercício aí para vocês, ok? Grande abraço, até mais.